Legal? Então tá. Gravando nossa aula. Nossa aula hoje é sobre recursos minerais metálicos. O que é isso, né? É basicamente o seguinte, pessoal. Quando a gente fala em petróleo, carvão, gás natural, que já falamos nas aulas anteriores, é um recurso energético que existe origem e data de cerca de centenas de milhões de anos. Isso, para a história da Terra, do nosso planeta, é considerado jovem. Sim, porque a Terra é avaliada em bilhões de anos, né? Então, algo que tem centenas, tem dezenas de milhões de anos é considerado jovem. Então, o petróleo, o carvão e o gás que são formados dentro dessas rochas, com detritos de animais e tal, que daí formam um óleo, um líquido, ou se é a partir de floresta, daí forma carvão. Isso daí é tudo considerado jovem. Tá? Agora, quando a gente fala de rochas que estão desde o início da formação do planeta, bilhões e bilhões de anos atrás, né, isso daí é antigo. E o que é antigo? São as próprias rochas, que são substâncias. Dentro dessas substâncias existem alguns elementos. Então, tem determinada rocha que tem um grau de pureza maior do que o ferro. Daí ela vale a pena ser explorada para retirar ou extrair o ferro dela. Se o grau de pureza do ferro dela é muito baixo, não compensa economicamente, porque ela está muito misturada com outras coisas, né? E isso daí tem no planeta Terra a dar com pau, tem para tudo que é lado. Só que, como tudo no planeta, é desigualmente distribuído. Então, tem países, territórios que têm mais concentração de um determinado minério e outros têm mais de outro minério. Os países de extensão grande, continental, como é o caso do Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Austrália, eles têm minérios em grande quantidade, tá? Eles têm grandes jazidas minerais, beleza? Então, só que nem tudo a gente tem. Por exemplo, um minério que é muito importante para fiação elétrica, mexe com eletricidade, tem pai que mexe com eletricidade, sabe disso, é o cobre, tá? Então, o Brasil não tem grandes jazidas de cobre. Daí tem o Chile aqui do nosso lado, aqui na América do Sul, ele é um dos países com maior jazida de cobre do mundo. É um país pequeno, mas ele tem muita jazida de cobre ali. Então, por isso, essa é uma das razões de que existe muito comércio internacional. A gente manda algum produto para o Chile, ele manda outro produto para nós. Já o Brasil, ele tem grandes jazidas minerais de bauxita, da onde se faz o alumínio, e hematita, da onde se faz o ferro. Tá? Então, o Brasil é um exportador desses minerais. Legal? A gente vai ver agora algumas fotos assim para ver como é que é uma mineração de verdade, a localização deles. Então, vou fazer aquela nossa clássica apresentação guiada. Tá legal? Opa, errei aqui. Tela inteira. Vamos lá. Então tá. Já vai entrar. Onde é que eu estava aqui? Beleza, está aqui, ó. Entrou essa tela, minérios metálicos? Essa daqui vocês estão vendo, minérios metálicos, módulo 5, aula 3. Sim. Sim. Beleza, obrigado. Desculpa eu ter que perguntar para vocês, mas é que às vezes o meu computador, até tem que trocar ele. Às vezes ele é muito lento na apresentação, fica apresentando para mim, não transmite direito, então eu fico muito preocupado às vezes com isso, né? Tá legal? Bom, então, esse aqui é um mapinha que eu já mostrei numa outra sequência de slide para vocês, que mostrava ali a localização das bacias sedimentares, era aquelas áreas mais baixas que carregavam sedimentos, onde se formava o petróleo, o carvão, etc. Né? São essas áreas mais clarinhas aqui, ó, bacia sedimentar amazônica, a do Maranhão,
a do Paraná e as do litoral, onde nós temos mais concentração de petróleo. Inclusive, elas não são só no continente, tá? Elas também têm, assim, em direção ao mar, só que na parte submarina. Aí, na medida que vai entrando mais no meio do oceano, vai ficando muito fundo, aí se tem, não foi encontrado, né? Então, quando a gente extrai petróleo no Brasil, é nessa nossa plataforma continental, que é a parte do Brasil que está embaixo do mar, submarina, mas próximo à nossa costa, ou seja, que pertence a nós. A aula de hoje não é sobre esses tipos de terrenos, é sobre esses marrons escuros, que são mais altos, são rochas mais resistentes, mais duras, antigas, são chamadas de rochas cristalinas, tá? Um outro nome aqui na linguagem que se chama craton, tá? São rochas mais duras, mais resistentes. É diferente quando tu pega uma rocha que é um arenito e com muita pressão nas mãos ou com um martelo tu consegue destruir ela, e tu pega uma rocha muito dura como granito. Granito, para quem não sabe, naquelas cidades mais antigas ou naquelas construções mais antigas, naqueles calçamentos mais antigos de cidade, é aquele tipo de lajotinha que tem, né? Eles chamam de paralelepípedo, né? Não sei se você já deve ter visto, né? Hoje em dia se põe asfalto em tudo, correto? Mas antigamente as ruas das cidades eram aqueles quadradinhos assim, às vezes meio irregular, né? Aquelas pedras. Aquilo ali é o paralelepípedo. O paralelepípedo ele é feito de uma pedra chamada granito. E o granito é a típica rocha que tem nessas áreas cristalinas aqui, tá? Marrom. Só que não é a única. Aí tem aquelas que têm valor comercial maior, entendeu? Pessoal, quando a gente fala de mineração e minério metálico, pedra, rocha, é uma coisa assim, ó, que tem totalmente a ver com nossa sociedade, tá? Não tem como viver sem isso. A gente pode falar que tem que explorar melhor, tem que fazer uma exploração mais racional, mas a gente não pode viver sem isso. Deixa eu ver aqui, ó, se nessa... Tenho um certo receio de mexer aqui. Eu botei um texto aqui, tá? E aqui nesse texto que eu preparei para vocês, eu fiz aqui uma relação de minerais que utiliza numa casa, tá? Numa casa, numa residência qualquer. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler essa parte para vocês. Os tijolos da casa vêm de um material chamado argila. Tem argila, barro, mas tem argila, pedra. Os blocos de areia, da brita e do calcário, um outro tipo de rocha. A fiação elétrica do cobre, que o Brasil não é autossuficiente, tá? As lâmpadas com quartzo, tungstênio e alumínio. As fundações de concreto, mais areia, brita, calcário e ferro. As ferragens, obviamente, tem ferro, mas também tem alumínio, cobre, zinco, níquel. O vidro, areia, calcário. E assim, ó, é uma lista imensa, tá? Vocês vão ver aqui depois, só por curiosidade, ninguém vai cobrar isso aí de vocês, vão ver como uma quantidade enorme de minério para fazer uma casa. Uma casa como se tem hoje em dia, uma casa contemporânea. Não precisa ser casa luxuosa, não. É casa com material de construção normal, tá? Depois que vocês lerem essa lista, que é longa, só por curiosidade, aí vocês têm que imaginar que, se uma casa precisa de tudo aquilo, imagina o que precisaria para uma rodovia, para uma ferrovia, para uma hidroelétrica, para uma termoelétrica que utiliza carvão ou gás, para computadores. O computador utiliza muito um mineral que vem lá da Bolívia, entendeu? Televisor, fogão, geladeira, combustíveis em geral, né? São outros minerais que não são metálicos, né? Mas são petróleo, gás. Alimentos, também tem mineral para conservar o alimento, para não estragar. Corretivo de solo, para deixar ele mais fértil. Fertilizante, para deixar mais produtivo. Defensivo agrícola, para afastar as pragas, que alguns chamam de agrotóxico. Eu acho defensivo agrícola melhor. Agrotóxico é quando tu utiliza demais ou utiliza mal. Um simples lápis, papel. Olha no YouTube como é que é uma fábrica de papel. Tu acha que é uma coisa simples? É uma baita de uma infraestrutura. Borracha, giz, louças, talheres, panelas, martelos, serras, tornos mecânicos, automóveis, aviões, barcos, medicamento, coisa essencial. Tudo tem mineral. Perfumaria, shampoo, creme, sabonete,
tratamento de água, também vai cloro, também vai mineral. Então, pessoal, isso aqui é só para a gente ter uma breve noção da quantidade de coisa que utiliza minério. Então, falar que a mineração faz mal, não dá para ter, é bobagem. A gente precisa ter. Precisa saber explorar do modo mais racional e menos impactante possível. Por incrível que pareça, toda a quantidade de minério que o Brasil explora, ele é autorizado por um órgão público chamado DNPM, Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Então, se tu vai explorar uma coisinha no fundo do teu quintal, se for para uso comercial, tem que ter autorização desse órgão. E tudo que é explorado no Brasil, toda a imensa quantidade de minérios, equivale a apenas 0,16% do território nacional. Não dá nem 0,5% do território nacional que é explorado. Para vocês terem uma noção de como o Brasil é vasto. Tudo isso que a gente explora, o que é extraído, ocupa uma área de 0,16% do território nacional. Coisinha mínima. Mas esse mínimo também gera um grande impacto. Aqui a gente tem uma linha de tempo que é mais curiosidade, tá? É a linha de tempo da exploração mineral ao longo da evolução da humanidade. Então, primeiro a gente começa com aquilo que a gente chama de idade da pedra, Stone Age, tá? Então, aqui onde está escrito aqui nessa linha de tempo, tá? 8.000 BC, 8.000 anos before Christ, antes de Cristo, tá? Então, aqui 10 Kia é mais ou menos 10.000 anos atrás, tá? Por que 10.000 anos e 8.000 aqui? Porque depois que nasceu Cristo, né? Então a gente teria aqui mais cerca de 2.000 anos. Nós estamos em 2020. 2021, desculpa. 2021 do quê? 2021 do nascimento de Cristo, né? Da nossa era, da nossa civilização, correto? Então, 2.000 anos do nascimento de Cristo, 2021, mas vamos arredondar 2.000, mais os 8.000 before Christ, né, antes de Cristo, dá 10.000 ali, 10.000 que é uma notação geológica, 10.000 anos de exploração mineral no mundo. Como é que eles sabem disso? Eles acham artefatos, né, minerais em cavernas, no subsolo, e eles fazem uma datação lá, química lá, radiológica, para ver quanto tempo aquilo está emitindo radiação, e daí eles fazem uma regra de 3, um cálculo lá que só os físicos e geólogos sabem, e geofísicos sabem fazer, e chegam a essa conclusão, entendeu? Então, nós tínhamos, há cerca de 10.000 anos atrás, exploração da pedra, tá? Isso vai durar até mais ou menos aqui, ó, 4.000 anos atrás, né? Cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Então, durante aqui uns 10 menos 4, uns 6.000 anos, a humanidade, né, antes da... ela viveu basicamente de artefatos de pedra. Depois ela descobre um mineral mais maleável, que é o chamado bronze, e passa a fazer artefatos de bronze. Aí surgem lanças, espadas, etc. Tá? Mas os machados que tinham antes eram machados de pedra. Tá? Aí, isso 4.000 anos atrás. Há cerca de 2.000 anos atrás, eles descobrem o ferro e passam a fundir o ferro em altas temperaturas até que ele amoleça e eles conseguem torneá-lo nas formas que querem, ferramentas ou de armas, entendeu? E a vantagem do ferro sobre a pedra é que ele é muito mais difícil de quebrar, né? Então, as armas da era da pedra, da idade da pedra, eram armas menos resistentes, entendeu? E claro que daí, quanto mais recente é a época, mais detalhes da humanidade tu tem, mais descobertas tu vai encontrando, né? Então daí tu tem aqui a passagem da idade do bronze para a idade do ferro, aí tu, por exemplo, tu vai encontrar uma das grandes invenções da humanidade, que foi a roda, e daí tu vai ver estruturas nas carroças que são de ferro para torná-las mais resistentes. E aí começa uma evolução da Idade Antiga, e nós nem chegamos à Idade Média ainda, tá? Mas é só para vocês entenderem que a mineração, os recursos minerais, eles estão conosco desde o início da evolução da humanidade, né? Então, é um equívoco achar que mineração não pode ter. Ela tem que ter, mas tem que ter método e controle. É o que eu sempre insisto aqui, né? Nada de radicalismo, nada de retorno à natureza e nada de desenvolvimento a qualquer custo. Sempre um equilíbrio com controle, fiscalização, etc. Né? Bom,
Aqui nós temos um cara, 1900, década de 60, ele descobriu uma área onde ele bateu o martelo, um martelinho de óleo, que tinha uma picaretinha, e saiu um mineral dessa rocha que era avermelhado. E o nome desse cara era Breno dos Santos, foto, se não me engano, de 1968, por aí. E ele achou que aquela área tinha muito ferro, né? Claro que isso aqui não é uma foto colorida, não era uma foto a cores, era uma foto preta e branca, tá colorida artificial aqui, né? Tanto que tem azul, aqui tal, um pouquinho de marrom. Isso aqui é um filtro, mas era uma foto preto e branco. E essa área no sudeste do Pará ficou conhecida como Carajás, e o cara ficou impressionado que aqui tinha muito ferro. É um brasileiro, ele mais dois colegas, que trabalhavam para uma empresa americana, o US Steel, né? Aço dos Estados Unidos, uma grande usina siderúrgica que precisava de matéria-prima. Então veja que quem descobriu a maior mina, e não só de ferro, mas principalmente ferro, mas vários minérios, foi um geólogo brasileiro, junto com mais uma equipe, trabalhando por uma companhia americana que produz aço, Estados Unidos. Bom, mas pode? Pode. Aí que faz uma requisição, aí o órgão brasileiro dá uma concessão do interesse do governo brasileiro também, porque se essa empresa achar, obviamente que o governo brasileiro vai tributar, o que quer dizer? Isso vai cobrar impostos sobre a atividade da mineração. Então, mas é assim, o cara vai com a picaretinha ali, descobre. Em primeiro lugar, são tiradas fotos de satélite, né? E essa imagem de satélite, desculpa, não é foto, é imagem, porque ela pega diferentes ondas de calor, e daí, conforme a coloração da imagem, se acha que tem alguma substância diferente naquelas pedras. Aí se vai lá de helicóptero, se é um lugar que não tem acesso por carro, e desce e se faz uma exploração em loco, entendeu? Isso aqui era na final da década de 60. Isso aqui, Carajás, hoje. Mas o que é isso aqui? Não dá para ver daí de longe, né? Mas aquilo ali, ó, são caminhões. Né? Então tu vai cavando na forma de estradas. Isso aqui não é uma estradinha, é estradão, tá? Onde andam esses caminhões e vão extraindo minério da rocha. Para vocês terem uma ideia da proporção de tamanho disso, um desses caminhãozinhos que estão aí bem pequenininhos é isso aqui, ó. Tá? Então aqui é como que se fosse assim grandes arquibancadas de um mega estádio de futebol, né? Aqui está um caminhão. É um caminhãozinho de brinquedo, né? Mas para ter uma ideia do que é isso aqui, não é um caminhão normal desse que a gente vê em estrada. É uma coisa assim, ó. Aquilo ali é a cabine do motorista. O cara tem que subir essa escada aqui, ó. Que é uma escada tipo um lance de um andar para o outro de um prédio, tá? Então, é um caminhão gigantesco de mineração. A escavadeira vai e coloca o minério aqui, que é levado para um lugar onde faz uma triagem, entendeu? Vamos ver aqui mais adiante aqui. Vamos ver se dá para ampliar essa imagem aqui. É devagar, meu computador está devagar. Tá, ó. Agora acho que dá para ver um pouquinho melhor, né? Isso daqui é uma relação que eu peguei no artigo de impactos ambientais e sociais possíveis. Né? Então, em que áreas da superfície terrestre nós estamos considerando? Né? Uma área que vai extrair a seco o minério, sem usar água, aí tem essas possibilidades de impacto. Devastação da superfície, como a gente viu ali, aquela superfície foi devastada. Alteração da morfologia, ou seja, da forma do relevo. Se altera a forma do relevo, quando chover, aquilo ali vai fazer um lago de água parada. Imagina mosquitama ali. Imagina mosquitama, um nível de praga, de doença ali. Tá? Aí, destruição de bens culturais, se está numa área habitada por uma população indígena, perigo de desmoronamento, claro, porque tu não vai botar concreto ali, senão a obra fica muito cara. Se a extração úmida com água, alteração dos cursos d'água, os rios vão ser modificados. Formação de grandes depósitos de resíduos, que foi o que aconteceu lá em Brumadinho, em 2019, se lembra? Lá em Minas Gerais. Eles têm que fazer uma barragem de retenção. Essa barragem de retenção, conforme tu vai explorando, ela vai sofrendo uma pressão cada vez maior na sua borda. E se não tem fiscalização tentando detectar possíveis rachaduras, aquele negócio ali um dia rompe,
e daí vai um monte de água que está represada rio acima, vai para rio abaixo, inundando povoados. Tração na plataforma continental, na parte submarina do território brasileiro, ou seja, nosso mar na parte submarina, né? Então, também tem exploração ali. E daí, impacto no ar, nas águas superficiais, no solo, na flora, na fauna, na população local, nas edificações, outros aqui, como, por exemplo, o clima local. Então, tudo isso tem impacto. Só que hoje em dia, qual é que é uma das partes mais caras da atividade mineradora? Não só mineradora, mas particularmente a mineradora. É tratar isso aí, ó. Tu vai impactar o meio ambiente, não tem dizer que não, vai impactar. Tu precisa desses minérios e tu vai impactar. Então, o que tu faz? Tu tem que ter dentro do teu projeto agora, isso aí já desde os anos 80, tá? Tem que ter dentro do teu projeto um plano de manejo ambiental. Então, tu vai, por exemplo, aquele buracão lá, vamos ver se dá para voltar aqui, ó. Tu vai ter que cobrir isso aí. Vai ter que plantar em cima. E aí? É caro isso. Então, antes se tinha emprego para engenheiro de minas, geólogo, agora tem emprego também para biólogo, geógrafo. Tu vai ter que fazer um mapa disso, com imagem a satélite, vai ter que delimitar no mapa, passar um plano para os caras que vão reflorestar a área. Isso é caro. É caro não só por causa do material, mas é caro também por quê? São horas de trabalho de profissionais que estão lá. Esses caras vão ter que ser pagos. E onde é que eles vão ficar? Porque isso aí está no meio do mato. Eles vão ficar no acampamento, tem que levar água para eles. Eu conheci um professor, isso nos anos 90 e pouco, né? 20 anos antes de vocês nascerem, e ele tinha trabalhado, um professor de educação física eu conheci, ele tinha trabalhado numa dessas minerações lá no norte. Trabalhado como o quê? Como operário da construção ou da mineração? Não, como professor de educação física. Mas como assim? Ué, vocês acham que esses profissionais, engenheiros e tudo, eles vão ficar anos ali? Eles levam famílias. O operário ali está todo dia, né? Famílias. Então tem que ter uma vilinha para eles. E aí, muitos têm criança, tem que ter escola. Ele trabalhou com um professor lá. E eu perguntei, por curiosidade, como é que era a vida e tal. Olha, Anselmo, tu ganha dinheiro. Mas ganha dinheiro, tu ganha mais do que a média nacional, e tu não gasta com nada. Tu não tem gastar. Tu tem a comida, tudo descontado do salário, né? Energia, água, e daí tu fica lá. Então a vida social é a vida no clubezinho local, do pessoal, o churrasquinho tu não gasta. Só que ele disse, mas aí, tá, tu juntou a grana? Ele disse, juntei, mas eu não aguentei ficar muito. Ficou lá anos, 5 anos, 6 anos, e veio embora. Ele juntou a grana, arrumou uns sócios, lá no interior de São Paulo, e montou uma escola lá, né? Então, às vezes é uma, né? Ir para um lugar distante, juntar um capital, não pede meia, claro que não pode gastar toda hora com bugiganga, tem que, pelo menos um terço do seu salário tem que dar um jeito de guardar, né? Outro terço é para o custo, e sei lá, né? Bom, Brumadinho, Minas Gerais. O que, que aconteceu? Uma dessas barragens para exploração com água, né, que tu joga água no solo para ir desbarrancando ele, mas aqui é uma barragem. Essa barragem, ela rompeu. Para vocês terem uma ideia, Minas Gerais, tá? Um estado que tem mais de 2 vezes o tamanho do Rio Grande do Sul. É um estado imenso. É um estado bem populoso, mas tem áreas assim que são bem pouco ocupadas. E Minas Gerais, uma vez eu li, tá? Não sei se isso continua atual. Logo que aconteceu isso em 2019, janeiro de 2019, eu li que eles tinham 400 fiscais para o estado. Bom, mas 400 é um monte, pessoal, mas é um estado mais de 2 vezes maior que o Rio Grande do Sul. Tu bota aí, por exemplo, imagina policial, PM, né? Quanto é que tem um estado aí, Santa Catarina, uns 3.000, 4.000 PM, entendeu? E falta, né? E precisa ter mais, correto? Precisa ter mais policiamento, porque a violência está grande. Então, imagina aí fiscal ambiental num estado, que agora não é mais, mas durante décadas foi o estado com maior mineração do Brasil, que está no nome do estado, Minas Gerais, que era um estado que tinha sido povoado por causa da mineração. Hoje em dia é o Pará, aquelas bandas lá do norte, mas Minas Gerais continua sendo um estado com muita mineração. E a companhia que fez isso é a companhia Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era a maior mineradora brasileira.
ela foi privatizada e se tornou uma multinacional. Em outros países tem filial dela lá, empresa gigantesca, multinacional brasileira. E os caras não puderam fazer uma barragem melhor? Ah, mas e aí que tá, tem a parte da fiscalização. É a fiscalização. Falhou. Falhou por quê? Porque tinha pouco efetivo ou porque aconteceu outra coisa que levou o fiscal a não olhar direito? Percebeu como é que funciona? Só que isso daqui, a lama que desceu, aqui tinha um rio. Isso aqui cobriu animais, isso aqui cobriu lavouras, isso aqui cobriu casas, isso aí matou gente soterrada. Entendeu? Percebeu? Então, uma empresa dessas, aí entra os advogados das pessoas, que são pessoas de baixa renda. Tem advogado que entra juntando grana de cada um para processar a empresa. E daí, depois de anos, a empresa paga uma indenização. Não é só a Vale, não. Vários outros fizeram isso. Aí entra a função importante do advogado especializado em direito ambiental. Né? É uma brincadeira. Né? Então, quer dizer, bem ou mal, é a nossa sina. Né? Seja na Idade da Pedra, a gente explorava as pedras, as rochas, por idade do bronze, o metal mais mole, maleável, depois o ferro. Na Idade Média continuamos com o mesmo movimento. Na Idade Moderna, com a industrialização, batendo martelo, e hoje em dia com a informática, quebrando o monitor que não funciona, como eu tenho vontade de quebrar o meu às vezes aqui. Mas eu vou arrumar esse negócio. Deixa eu ver. Já deu o horário, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Pessoal, então é isso, tá? Até agora a gente está trabalhando os minérios, entendeu? Nós saímos dos minérios lá dos combustíveis fósseis, que são aqueles energéticos. Nós fomos para as formas de energia renováveis, principalmente hidrelétrica, que é o nosso forte no Brasil. E agora a gente viu os minérios metálicos, né? É legal? Então, esse módulo aqui, vocês estão percebendo, é um módulo bem de economia, né? E a gente vai depois aí para pecuária e tal, entendeu? Então é isso aí, tem esse questionáriozinho lá para fazer, tem as questões meio punk, meio difícil, mas tem várias tentativas lá, mas me pergunta, tá? Já está desde a semana passada. Manda aí pelo chat, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp no privado, que eu ajudo vocês a responder, beleza? Então é isso aí, ó. Boa Páscoa para vocês. Manerem aí e se cuidem, tá? Um abraço a todos, e boa aula e bom feriado aí para vocês, tá? Tchau. Valeu, professor. Tchau, Até mais. professor. Tchau, professor. Valeu. Tá?